Olá, boa tarde a todos. Eu sou Leidiane Ramos, jornalista e coordenadora do Núcleo de Difusão Científica da FAPEMA, e esta é a segunda edição da terceira temporada do nosso programa Cientista.com. Sejam todos muito bem-vindos. O tema de hoje será a Agenda ODS-ONU e o desempenho socioambiental das políticas urbanas e regionais em São Luís do Maranhão, no período de 1970 a 2020. E o nosso entrevistado de hoje é o arquiteto pela Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Ele é mestre em desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. Ele é doutor em políticas públicas pela Universidade Federal do Maranhão. É o professor Frederico Burner. Ele é professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioespacial e Regional da Universidade Estadual do Maranhão. Boa tarde, professor Frederico. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lidiane. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre nossas pesquisas. Estou à disposição. Muito obrigada, professor. Professor, a gente vai conversar um pouco sobre o seu trabalho, o desenvolvimento e a sustentabilidade, que foi a Agenda ODS ONU e o desempenho socioambiental das políticas urbanas e regionais em São Luís. A gente fez aqui um recorte, no caso, a sua pesquisa tem um recorte de 50 anos, né, de 1970 a 2020, e o seu projeto ele tem o apoio da FAPEMA por meio do edital, o edital número 7 de 2021, de Bolsa de Estímulo à Produtividade em Pesquisa. Professor, no seu projeto, você aponta um contraste entre as riquezas geradas em 50 anos de desenvolvimento econômico, né, e uma face socioambiental como principal problema desse período. E foi desenvolvido no seu projeto, né? O senhor designou, retratou esse período, fez esse recorte para fazer essa análise. Quais são as consequências, para que o senhor possa falar um pouco mais para a gente, quais são as consequências dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em São Luís e das políticas urbanas e regionais vinculadas ao complexo portuário e à expansão do perímetro urbano de São Luís, que foi um tópico muito importante que o senhor retratou no seu projeto. O senhor pode falar para a gente, por favor? Então, você sintetizou bem, né, os objetivos, a justificativa do projeto e a oportunidade, né, de refletir sobre essas questões, na medida em que nós temos uma agenda aí, né, 2030, a ser cumprida, né, pela cidade de São Luís, e que, infelizmente, né, a gente, a olhos vistos, né, sem ser pesquisador, né, basta viver nessa cidade para ver os contrastes que ela tem, os desequilíbrios, né, sociais e ambientais. E então é uma oportunidade, né, de refletir, de voltar a esse tema. Nós trabalhamos com a questão da sustentabilidade na nossa dissertação de mestrado, inclusive conseguimos publicar, né, um livro sobre a sustentabilidade dos dois modelos de desenvolvimento urbano de São Luís, né, que eu chamei de urbanismo tradicional, toda aquela parte da cidade que começa na Praia Grande, se estende até o Anil, né, um urbanismo que é feito com expansão de um tecido idêntico, onde não há separação de usos, e que resulta numa cidade que se caminha a pé, uma cidade que tem uma miscigenação social muito grande. E justamente a data ele é justamente o momento em que se inicia uma grande mudança nesse modelo de cidade. Tá? Todos nós sabemos que se completam as pontes, né? O governo federal vem com uma série de investimentos, não apenas para as políticas regionais, mas para políticas urbanas, com recursos para pavimentação, construção de rodovias, para conjuntos habitacionais, com recursos para saneamento, não é? A CAEMA, não é criada nessa época, assim como a Coab,
né, que vai construir os conjuntos habitacionais. Alguns conjuntos habitacionais, né? Que até Exatamente. hoje ainda existem Exato. no nosso Muitos com o estado, né? nome, né? Principalmente em São Coab Luís, Anil. Coab, Coas Derma, né? É. Coafum, E alguns em muitas conjuntos. cidades, em muitos estados, ainda Também existem as existe, Coabs, né, enquanto existe muitas instituição Coabs. pública de políticas habitacionais. Aqui, infelizmente, quando se suspenderam os financiamentos do BNH, né, o Estado, a Prefeitura, se recolheram, né, com relação a essas políticas. Então, isso é uma questão também que a pesquisa vai abordar, que é justamente a ausência de políticas significativas para enfrentar essa dificuldade. Porque São Luís, todos nós sabemos, né, está no mapa aí da pobreza, está no mapa da carência de saneamento ambiental, está no mapa de mobilidade urbana. Agora mesmo nós estamos vivendo, não é, uma crise, não é, com os transportes públicos. Enfim, assim, como se poderia dizer, é um prato cheio, não é? Porque você encontra muitos problemas. E a ideia da pesquisa é contribuir para refletir sobre isso, para fortalecer esse olhar, para que a gente, vamos dizer assim, dê uma freada nessa maneira de desenvolver alguns poucos setores da sociedade e da cidade, enquanto os demais vão ficando cada vez para trás, que é justamente um dos lemas da ODS, né? Que ninguém fique para trás. Então, assim, e aí nós fechamos o projeto em 2020, porque, infelizmente, não dá para fazer mais, não é? Porque você tem aí apenas 2 anos, e também é um momento chave, não é? Porque, veja, em 2020 foi aprovado pelo Executivo uma proposta de plano diretor e foi encaminhada para a Câmara e ainda está lá. E essa proposta, ela faz o que fez o plano diretor de 1970, quando ampliou a cidade para além dos rios, né? Tanto para o lado do Itaquibacanga como para o lado da região litorânea. Nós agora temos nesse novo plano um projeto de expansão da área urbana de São Luís, ocupando 40% da área rural. Então, isso também é uma questão que a gente vai procurar discutir, né? Vocês E pretendem pesquisar, então, no futuro mais sobre esse assunto, né? Aprofundar nesse viés? É uma pretensão, professor? Na verdade, assim, é necessário identificar que contribuição, não é, esse projeto, que é um projeto da gestão anterior municipal, não é, mas que tem setores, não é, do poder público estadual apoiando, porque se pensa que um desenvolvimento industrial na região do Porto, como você se referiu, que é a área dinâmica da indústria, né? Mas que tem suas peculiaridades, né? Porque é uma indústria voltada para a exportação, com uma produção muito fechada, com pouco diálogo no sentido de geração de emprego, de capacitação tecnológica e, principalmente, de deixar riquezas aqui. Tá? Então, a gente tem, na literatura, se chama um enclave, né? Um enclave econômico. É um desenvolvimento que está caracterizado pelo centro de decisão fora do lugar. Né? O que se decide com relação. A gente viu há pouco tempo a questão do Porto do Cajueiro, né? E as empresas do sul do país, né? Grandes empresas disputando aquele lugar, né? Um lugar que era de reprodução de comunidades tradicionais e que foi, digamos assim, apropriado, né, por essas empresas e o porto agora está em construção. Então, assim, a ideia do projeto é justamente discutir isso. Para isso, nós vamos precisar fazer uns recortes, fazer umas pesquisas empíricas. Tá? Nós sabemos que o projeto, dentro desse edital, ele tem uma limitação de tempo, em um ano. Né? Ele é
tempo Isso. relativamente curto. Normalmente as pesquisas são 2 anos, né? Então a gente tem participado de algumas pesquisas com edital universal, redes territoriais. Então a gente precisa ter resultados, né, até julho, agosto, para o relatório, e inclusive para reivindicar uma continuidade, né, do projeto. Então, nós estamos procurando identificar em regiões da área rural e da área urbana, bairros e povoados, desses 70 anos, as melhorias concretas, né? De direito ao espaço, de direito à infraestrutura, de direito à mobilidade, né? Que vai ser, digamos assim, uma parte bem empírica que nós vamos trabalhar, além de toda uma discussão teórica, conceitual sobre desenvolvimento, né? Um desenvolvimento que tem um contraste muito grande, porque é um polo de tecnologia avançada, dinâmico, que contrasta com a realidade socioeconômica da maioria da população. Então, não, esse é o grande problema, né? Nós não conseguimos criar um diálogo com a realidade social que nós temos, tanto em São Luís como no Maranhão, né? Então, as pessoas veem o bonde do desenvolvimento passar, mas não conseguem acompanhar. E aí, por conta de não conseguir acompanhar, vai ficando mesmo para trás, não cresce, não se desenvolve adequadamente, né? Por isso, até o tema mesmo da ODS, né, que fala muito da questão do desenvolvimento sustentável, as pessoas vão se adequando ali ao que está acontecendo e vão tentando entrar no ritmo das, digamos que, novidades que vão chegando, mas não se adequam de forma sustentável para aquele local, para aquele ambiente onde elas estão morando, onde elas estão trabalhando, e isso acaba acarretando mesmo no desenvolvimento da cidade, né? Ela não se desenvolve de forma satisfatória, né? E esses problemas vão se acumulando e com o tempo a situação vai só piorando, né, professor? É verdade. É importante, por Vai isso que é importante ficando. essa pesquisa que o senhor está fazendo. Exatamente, assim, importante, mas por outro lado vai se encontrar, né, com umas questões extremamente desafiadoras, né? Uhum. A sociedade em geral, mas para o poder público, para a sociedade organizada, para a academia, né? Porque, como você disse, a tendência é não de melhorar ou de equilibrar, mas de desequilibrar. Eu acho que a gente vai olhar isso no percurso histórico desses 50 anos, que infelizmente a maioria das pessoas tiveram que procurar outra forma de se inserir nesse desenvolvimento. Não é? Mesmo porque a gente vive uma época em que o trabalho foi reestruturado. Não é? Então, você tem uma estrutura produtiva que mudou a produção em massa, agora é uma produção dirigida. Né? Nós saímos como dizem os economistas, nós saímos da produção fordista, onde a produção definia o consumo, e entramos numa produção toyotista, onde é o consumo que define a produção. Então, você compra um computador, mas você encomenda, escolhe, monta, e aí que vai ser produzido. Né? Para isso, nesse sentido, a maioria das coisas. Então, isso reduziu muito, além dos avanços tecnológicos, a necessidade de grandes contingentes de trabalhadores nas indústrias. Tá? Então, você tem esse problema, né? Uma grande parcela da população que fica sem acesso a trabalho, né? E, por outro lado, você tem também um desenvolvimento tecnológico que exige um processo de formação que, infelizmente, a maioria da população de São Luís não tem como acompanhar. Né? O curso, né, escolar, né, cursos técnicos, né, condições, vamos dizer assim, estáveis, né, familiares, né, que também impactam nessa situação. Né? Então,
o que é importante, logicamente, assim, você tem aí, de certa maneira, o tripé do desenvolvimento sustentável, né? É a economia, né? A sociedade e o meio ambiente. E o modelo do Sachs, ele trabalha essas dimensões como equilibradas, como com o mesmo peso. Mas nós sabemos que, na verdade, assim, há um comando da economia. Né? Por quê? Porque a economia sempre justifica que ela precisa funcionar para dar emprego, para dar renda, para dar impostos. Né? Sem ela, tudo para. Então, há um comando aí dos interesses, das necessidades de desenvolvimento econômico, mais do que desenvolvimento ambiental e social. Né? Então, isso aí a gente vê que fica um pouco na, na responsabilidade das sociedades locais de tentar adequar isso. Por isso que é importante a representação social, né, nesse processo, no sentido de que se faça ouvir, né, no tema do desenvolvimento, né, porque quando nós temos também, e assim, infelizmente, as notícias não são, vamos dizer assim, negativas apenas do ponto de vista da escala local. Houve uma reestruturação mundial, né? E, por exemplo, você tem uma série de países, que o Brasil está incluído, onde eles têm uma posição dependente em relação aos países mais desenvolvidos, países, né, o chamado Grupo dos Oito, tudo mais. E há uma tendência a que esses países de segunda posição eles passem a ser fornecedores de matérias-primas, né, os chamados commodities, sejam alimentos, né, sejam minérios, né, que vão justamente fazer funcionar os centros tecnológicos desses outros países. Então, há uma troca desigual entre países que tende a fazer com que ela seja cada vez mais desigual. Então, assim, é um desafio muito grande, não é? Para os políticos que precisam dar resposta para as demandas da sociedade, e se enfrentando com questões que muitas das vezes são decididas a nível, por exemplo, de Brasília, a nível, não é, do G8, né, e Isso, que é cai verdade. É um aqui. número maior, né? Exige uma responsabilidade maior, de maiores pessoas envolvidas, e as pessoas acabam cobrando ali para quem está mais próximo dela, né? Mas não depende só dessa pessoa, depende de um conjunto maior de pessoas que se reúnem, se interessam e passam a trabalhar em conjunto para melhorar ali uma localidade, uma região, né? Então, quando as pessoas não entendem um pouco de como funciona esse modo geral, para que elas consigam adquirir, sei lá, conquistar seus direitos, principalmente, elas procuram ali quem é mais próximo delas, que elas podem, de repente, reivindicar alguma coisa, né? Alguma Claro, melhoria. claro. E assim, as pessoas que estão, vamos dizer assim, à margem desse processo, elas não estão paradas, né? Elas tentam resolver com o apoio de redes, né, de sociabilidade, os parentes, os amigos, sejam em bairros de periferia, ou Existe sejam essa em. mobilização, né? Elas se Exatamente, é mobilizam natural. Né? Para naturalmente para. construir o bairro, para construir as casas, para produzir, né, e se inserir como fornecedores, como prestadores de serviço na mais ampla gama de necessidades. Né? Mas fazem isso hoje em dia com a perda também de muitos direitos que tinham, né? Saúde, educação. Nós tivemos a pandemia, né, que agravou isso, Isso. tá? Agravou. Escancarou mais ainda, né, a situação em que pessoas que estão vulneráveis ficaram mais vulneráveis ainda à sociedade, né, ao que a gente vive, a desigualdade, né, Exatamente. mostrou bem Agora, mais. o projeto ele não quer apenas, vamos dizer assim, mostrar esse lado, vamos dizer, mais negativo, Isso, ou dizer que é uma inevitabilidade e que vamos nos resignar. Não, o projeto quer mostrar também que nessas
nesses bairros e nesses povoados, as pessoas reinventaram, né, modos de vida e que são alternativas. Tá? Porque se não fosse, nós teríamos um problema seríssimo, porque a maioria da população estaria, logicamente, que a gente vê, né, essas dificuldades. E a gente precisa de políticas públicas para contribuir. Né? Mas há uma capacidade de organização, né? Os jovens que surgem nas periferias, as redes sociais, as redes de solidariedade, né? Os sistemas coletivos, a possível um outro tipo de sociedade, mais solidária, né? E que a gente precisa encaixar nesse desenvolvimento que nos liga, né, ao mundo, né, um desenvolvimento que enxerga essas características. Né? Então, por exemplo, por isso que a gente acredita que reduzir a zona rural é um erro muito grande, porque isso vai significar saída de pessoas que vão vir para as cidades com uma vida que não é de atividade urbana. Então, eles vão engrossar, né, os desempregados, eles vão ser atraídos por atos e atividades ilícitas. Né? Então, tudo isso O precisa próprio ser. trabalho Né? escravo, né? Muita coisa Exatamente, acaba interferindo, exatamente. né? Porque você vê o que é uma população num povoado, né, com terra para plantar. Né? Ela tira ali não apenas a reprodução da família, como ela projeta o futuro dos filhos, né? Independente de geração de emprego. Além do que, oferece, né, produtos, né, que nós na cidade precisamos consumir. Né? Produtos hortifrutigranjeiros, produtos animais, enfim. Então, é um erro muito grande isso, né? Porque nós vamos. Acaba, professor, que mais ainda amplia, né, a questão da exportação, né? Muitos alimentos que poderiam ser produzidos aqui acabam continuam vindo de outros estados, de outros países para cá, porque não tem quem produz aqui. As pessoas que geralmente produzem, trabalham com campo, trabalham na zona rural, elas vão estar vindo para a cidade, então elas não vão ter espaço mais para estar Claro, produzindo, né? isso. E não é que, assim, Não é só isso, mas tem mais coisas, claro. claro, porque Sim, é você só um vê, ponto ali. porque você vê, mesmo hoje ela estando no campo e tendo condições de produzir, há pouco apoio a Isso. assessoria Pouco técnica, investimento, financiamento, né? financiamento. O problema do transporte, da produção. Né? Sem a circulação, o que a gente produz não vai para o mercado. Então, não se resolveu, não se Isso. cumpriu. Né? Então, assim, você tem também uma demanda, né? E que evite o que você comentou. Empresas do Piauí, do Ceará, que vendem produtos aqui. Né? Se você for à Ceasa, você vai ver, né? Os produtos, quer dizer, então você está com uma cidade que está na Amazônia, no bioma Amazônia, comprando, né, de produtos de um estado que se encontra numa região muito mais árida, com muito mais dificuldade de produção. Né? Então, eu penso que é muito importante isso, né? A gente observar. Né? E outra coisa, a política de horizontalizar também essa produção qualificada, né? Essa produção que vai para exportação, né? Que inclusive é beneficiada, porque ela não paga impostos locais, ela paga impostos federais. Né? Então, você tem aí um custo, né, que, infelizmente, não é compensado. Então, a gente está trabalhando com isso, né? A gente tem uma equipe, não é, de outros professores, Estão inclusive, trabalhando diretamente com vocês, né? Uma equipe que vocês estão executando essas atividades, até exatamente, porque imagino que para fazer esse levantamento, esse recorte nesse período, né?
existe esse cuidado minucioso da equipe que está trabalhando, devem se reunir com certa frequência, devem avaliar o que já foi possível de descobrir a partir dessa pesquisa que vocês estão fazendo, o que precisa de um tempo maior. Então, vocês devem ter esse planejamento, né, para que vocês também consigam entender o prazo ali de algum resultado, né, já, a Sim, com partir desse certeza, levantamento. com certeza. Aproveitando, falando sobre essa questão também de resultados, vocês já conseguiram ter assim algo que possa ser apresentado, ou que possa, por exemplo, a gente possa falar aqui na nossa conversa? Sim, Você pode assim, falar sobre algo já que tenha resultado dessa pesquisa? temos. A gente conseguiu produzir alguns mapas, né, sobre essa localização de bairros e de povoados, é, trabalhando justamente com uma espacialização que a prefeitura tem e o Estado a respeito das zonas industriais. Aí nós conseguimos uma base de dados muito farta da JUCEMA, da Junta Comercial, que possibilita um levantamento das indústrias, do comércio, do setor de serviços, né, de São Luís, que isso é muito importante para a gente ver o desempenho. Né? Nós tivemos trabalho de campo, né? Tanto em áreas rurais, né? Com proximidade com zonas industriais, como áreas urbanas, né? Para identificar, participamos de eventos, né? Em algumas comunidades que estão reivindicando políticas de desenvolvimento. Né? Então, assim, você tem um volume de dados que se torna necessário, agora em março, começar a sistematizar, porque a ideia é tentar fazer uma discussão sobre esses resultados iniciais e ajustar algumas coisas para o trabalho que conclui em agosto. Né? Então, é mais ou menos esse o panorama da pesquisa. Mas assim, com certeza vai nos obrigar a fazer recortes, né? Nós vamos ter que escolher alguns pontos para, Dar um porque destaque maior, né, uma ênfase maior, exatamente, né? para aprofundar, examinar, porque nós não temos fôlego, né, nem tem tempo, né, para fazer tudo o que queríamos, né? Então a gente pode trabalhar com áreas que estão aí no limite entre zona urbana e rural. Então a gente tem aqui a área do Itaquibacanga, que é uma área simbólica, né, porque ela está entre a cidade e o porto, né? Mas nós temos uns outros pontos, porque você tem aqui três zonas industriais, né? Então você pode justamente identificar o perfil de cada uma delas, né? Com características diferentes. Né? Isso também pode ajudar a discutir um pouco essa questão da sustentabilidade. Né? Então, você pode ver até que ponto essas indústrias elas estão oferecendo trabalho, um trabalho qualificado, digno, para as pessoas da redondeza, né? Porque é o ideal justamente você ter essa relação de proximidade. Né? Com certeza. É importante até para que possa facilitar na realização dessas atividades, mobilizando ali os povoados ou os bairros que estão envolvidos diretamente na pesquisa, ou que são objeto de pesquisa de vocês, né? Para vocês poderem colher informações também do que eles vivenciam, né, na região e que possam contribuir também com os resultados desse projeto, dessa pesquisa que vocês estão desenvolvendo, né, professor? Exatamente. É uma outra questão que com certeza nós vamos identificar é essas diferenças entre urbano e rural, do ponto de vista tanto do bairro como dos povoados, né? O que a gente tem notado, há uma presença assim, política mais significativa da zona rural, né? Em reivindicar, em defender certos direitos, e uma dificuldade maior dos bairros de periferia de acompanhar, né? Mesmo porque assim são tempos diferentes. Né? Você tem que imaginar que na zona rural
as famílias elas têm um certo controle do tempo que elas utilizam para trabalhar na produção, que é alguma coisa dela, é um tempo da natureza e tudo mais. Enquanto quem está aqui na zona urbana, né, ele está um pouco subordinado ao ritmo da economia, à oportunidade de um bico, de um trabalho, de alguma coisa para fazer. Então, sempre correndo atrás, né, Isso. da, né, porque é O tudo tempo, assim, é tudo rápido, né? Quem trabalha na zona urbana, na cidade, né? Eles falam na cidade, é aquela exatamente, correria para lá e exatamente, para cá, tem todo o tempo correndo contra o tempo, na verdade, né? Com vários exatamente. compromissos que tem que ser cumprido. Quanto o tratamento, a forma de vida de quem está na zona rural, eles têm os horários deles, mas eles têm a calmaria, né? Aquele momento de calmaria totalmente diferente, né? Que tem E para a eles têm cidade. uma capacidade de aprovisionamento, né? Eles produzem e têm ali a sua cesta, a sua alimentação, né? Fora de uma compra, né? Logicamente que eles têm que recorrer a alguma coisa, eles têm que fazer compra no, né, no mercado, mas é diferente, né? Então, a gente também vê muito isso, a tentativa de, nos bairros, das pessoas, das famílias, conseguirem assegurar o mínimo de sobrevivência. Então, por exemplo, a própria questão do cozinhar, né, que na zona rural você pode trabalhar com fogão a lenha, são poucos os bairros que conseguem fazer isso e tem que cair, né, no fogão a gás, e aí você já tem toda uma situação de despesa muito séria. Né? Enfim, eu acho que a gente tem possibilidade de iniciar, logicamente, a discussão, contribuir aí com o debate Com e ver, certeza. né, e mobilizar, e a gente está previsto no projeto um encontro, uma discussão para apresentar os resultados parciais e depois os finais, e a gente acredita que isso pode ser interessante para contribuições e participação de setores que também estão envolvidos nisso, né? Mas que numa prática do dia a dia, né? Nós temos assim, vamos dizer assim, pesquisador tem um privilégio de ter essa condição de parar, de se dedicar, examinar uma realidade, né? De refletir. Muitas das vezes as pessoas estão fazendo isso, mas é no dia a dia, né? Então, nesse sentido, assim, a FAPEMA, né, e aqui eu falo muito tranquilamente, porque eu, de certa maneira, todo o meu percurso de pesquisa é um percurso apoiado pela FAPEMA, de projetos de universal, de publicação, de realização de eventos estaduais, internacionais. Então, assim, esse apoio, não é, para a investigação é fundamental, não é? Porque ele permite você complementar a questão do ensino, né, com a pesquisa e com a extensão. E é muito importante quando você tem uma universidade também como a UEMA, né, que privilegia isso, né, que dá um suporte. Né? Então, nós já fizemos pesquisas no Maranhão todo, nós temos uma pesquisa sobre planejamento urbano, onde nós pesquisamos 42 prefeituras de todas as regiões do estado, aplicando entrevista aos técnicos, aos gestores, e essa pesquisa foi possível com o apoio logístico da UEMA, tá? Com veículo, com motorista, e com apoio, né, da FAPEMA, né, que viabilizou o traslado. Então, assim, e outras pesquisas, como uma também que nós concluímos agora em dezembro, sobre a moradia popular, né, aquela moradia que nós estamos chamando de autoproduzida, né, que é uma moradia que as pessoas dirigem a construção, as famílias, e que é uma prática, né, dos povoados e dos bairros, e que em todos os materiais, palha, taipa de mão, adobe, madeira, tijolo artesanal, tijolo cerâmico, não é? É uma riqueza de capacidade de enfrentar isso e de dar soluções, né?
muitas das vezes com o trabalho da família, outras das vezes com o apoio de vizinhos e parentes no mutirão, e muitos contratados, contratando mão de obra de um pedreiro, contratando mão de obra de um carpinteiro, e Contratam até, deles mesmo lá, né? Aproveitam a mão de obra exatamente, local, né? exatamente, Para poder exatamente. fazer essas obras E lá. até Super mesmo interessante. pequenos empreiteiros que constroem a casa toda, né? Mas sobre a direção da família, que providencia o material, que providencia o pagamento. Então, assim, foram duas pesquisas que, sem o apoio dessas duas instituições, seria impossível de fazer. Né? Nós levantamos 300 casas, né, no Maranhão inteiro. Né? Já publicamos um livro sobre esse trabalho, nós conseguimos também publicar, com o apoio da FAPEMA, também o livro sobre a, a gestão municipal. Né? A gente estava muito interessado no momento em que se fala muito de plano diretor, estatuto da cidade, de muitos instrumentos urbanísticos, de olhar um pouco como é que trabalham as prefeituras de São Luís. Prefeituras pequenas, muitas das vezes sem técnicos, não é? Que realmente Sem, não. sem ser uma equipe técnica adequada, né, para trabalhar, porque às vezes também não é só sim os técnicos, às vezes tem várias pessoas trabalhando, mas não tem conhecimento técnico para trabalhar sobre determinada pasta, né, a qual elas estão designadas. Então, elas não aproveitam tão bem o recurso ou o pouco recurso que chega, né? Então, é É, importante assim, esse não é, há uma essa estrutura lembrança. de gestão, né, que muitas das vezes se interrompe com a saída do prefeito, Isso. não é? Muda Porque a não gestão, são, aí vem um outro né, programa, um outro o projeto. os famosos cargos comissionados, né, de Uhum. confiança, né, que já fica, de certa maneira, com uma relação de dependência, porque o importante, assim, como a universidade tem e o funcionário público tem, é essa sua estabilidade que lhe permite, né, uma relação simétrica com o gestor, com quem estaria num cargo acima. Né? Se ele está numa relação de dependência, você já tem um problema muito sério no desempenho técnico que vai ficar comprometido. Né? Então, acho que tem muitas discussões aí, né? A questão do poder público é uma, não que provavelmente vai aparecer na discussão do desenvolvimento. Muito interessante quando a gente observa. Nós tivemos uma modernização muito acelerada em São Luís, né? Essa, essa mudança radical que a cidade fez, saindo daquela área, né, entre o Rio Anil e Bacanga, se estendendo num território 10 vezes maior do que a área que foi urbanizada em 350 anos. Quando a gente olha para essas coisas, né, que em 35 anos São Luís ocupou uma área 10 vezes maior do que aquela que levou 350 anos para ocupar, né, a gente entende muitas dessas insustentabilidades, né, Sim. porque a coisa foi feita muito às pressas, né, com muito pouco tempo para refletir, com baixa equipe técnica, né, porque durante muito tempo nós tivemos aqui prefeituras que eram indicados, os prefeitos que eram indicados pelos governadores. Então, assim, uma série de conjunções, né, que a gente começa a entender muito do que aconteceu com São Luís e com outras cidades brasileiras. Né? É verdade, professor. E aí a gente vê o que a gente está vivendo hoje, a realidade da cidade, né? Claro, teve algumas mudanças, tiveram, mas se tivesse, de repente, políticas públicas mais atuantes já há muito tempo, gestores, de repente, mais voltados mesmo para a cidade em si, para a estrutura da cidade, para o ambiente em que a gente está vivendo, ou viveu desde aquela época que apareceram alguns problemas estruturais, muita coisa talvez se tivesse essa política voltada para essa determinada situação, muita coisa talvez tivesse sido amenizada, né? Hoje, da questão mesmo do desenvolvimento da cidade, né, em si.
da estrutura da cidade, né? Porque a gente viu que a cidade foi crescendo, mas a estrutura, a infraestrutura, né? A logística, as vias, né? As hidrovias, as próprias vias, as avenidas, né? Foram sendo ampliadas, mas não se pensou talvez em algo futuro, né? Muitos veículos, muito trânsito só piora e assim tenta se melhorar, mas a gente vê que muita coisa ainda não está resolvida como a gente precisa, né? A questão da localização e a mobilidade urbana, por exemplo, que é outro assunto que é interessante de ser tratado, mas que não vai dar para a gente tratar aqui também, mas eu Com certeza. tenho certeza que, de repente, em outra oportunidade, a gente pode conversar sobre esse assunto que é importante também, que é o vai e vem ali das pessoas mesmo circulando pela cidade, que é o que movimenta também a economia, movimenta a, a renda da população, né? Então, a gente vai, de repente, em outro momento, professor, quem sabe a gente lhe convide para, mais uma vez, tratar com a gente, né? De uma Será outra uma pesquisa ou de satisfação. outro viés da sua pesquisa, para a gente poder conversar, porque, de fato, é muito importante a gente abordar. E é só um recorte ali do que o senhor está apresentando. Com certeza, nessa pesquisa vão ter resultados bem mais interessantes ali de serem Esperamos, apresentados. esperamos. Com certeza, É professor. sempre um Com desafio, né? certeza, Fazer a pesquisa imagino. e chegar, né, ao final. Com Mas, enfim, certeza. Professor, infelizmente a gente vai estar chegando agora ao final do nosso programa cientista.com. O professor Frederico Burnet, muito obrigada mais uma vez pela sua participação e por todos os esclarecimentos, né, referente à sua pesquisa. De fato, ela é muito interessante, importante para refletir, para a sociedade maranhense, refletir e procurar, de fato, melhorias, para que a gente tenha uma cidade mais desenvolvida de forma sustentável, né? De minimizar as situações que a gente vive na atualidade. Com certeza, a partir desse resultado que você vai apresentar para a gente, nós acredito que vão ter outros momentos ali para se terem discussões, como o senhor sinalizou aqui, provavelmente para apresentar esse resultado também mais para a sociedade, em algum evento, né, que vai ser realizado. É importante que as pessoas conheçam mais esse resultado desse trabalho e possam colocar em prática, né? Não é só a gente executar, conversar, discutir todo o trabalho que a sua equipe está tendo para colocar, tirar ali no papel, organizar todas as observações, apresentar resultados a partir desse relatório que a equipe vai fazer, mas as pessoas também precisam colocar em prática, né? Para que a gente melhore a nossa cidade, né? Do nosso com estado, de certeza. um modo geral. Com certeza, é um desafio, né? Nós temos uma equipe de professores que colaboram com a gente, né? Tanto da UEMA como da UFMA, na área de sociologia, na área de economia, na área de geografia. Nós temos bolsistas, né, de iniciação científica, nós temos bolsistas de apoio técnico, das áreas também do direito, né, da arquitetura e do urbanismo, da geografia, e a gente espera, né, que não apenas a gente consiga o resultado, mas que todos esses alunos, né, eles sejam, vamos dizer assim, contagiados, né, pela, pela vontade de pesquisar, de estudar, de dar com sua contribuição para o entendimento da cidade, né, e que possa isso se reverter em favor da maioria da população. Né, e o desenvolvimento realmente sustentável, né, que na verdade é muito mais uma meta do que uma possibilidade, mas que a gente precisa ter isso no horizonte. Quero agradecer, Lidiane, aí ao espaço, o convite, né? Fico muito contente, muito honrado de poder prestar contas um pouco aqui do trabalho que a gente faz, que como funcionário público, né? Sou professor de uma universidade pública, é importante que seja prestado contas do que a gente faz. Com Muito certeza, obrigado. professor. Muito obrigada mais uma vez. Este foi a nossa segunda edição da terceira temporada do programa Cientista.com. Eu sou Leidiane Ramos,
A responsável pela produção do programa é a jornalista Elisete Silva. O responsável técnico é o Rubenilson Costa. A arte é de Mota Júnior. E o presidente da FAPEMA é o professor André Santos. Até breve e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe esse vídeo para que chegue a mais pessoas.